Salve, salve, meu parceiro e minha parceira. Gostaria de agradecer sua presença aqui com a gente e pedir para que você se inscreva no canal e curta nossos vídeos para fortalecer, valeu? Vamos pro corte? Agora sim, sobre a sua infância, você falou que você começou a escrever desde os 9, né? Você sempre foi incentivada a isso? Rapaz, minha história com a escrita é bastante interessante pelo seguinte, se eu for resumir a minha infância, eu tinha 3 pilares, né? O pilar era a igreja, família e escola. E a escola e a educação em si sempre foi muito presente na minha vida, porque a minha mãe é professora, as minhas tias são professoras e a minha avó também. Foi um nome que sempre foi muito importante dentro da área de educação, lá em Passagem dos Teixeiras. Então, eu cresci nesse convívio de vamos produzir textos. Então, quando eu não estava na escola, às vezes chegava de tarde, minha mãe estava dando aula, minhas tias estavam dando aula. E eu comecei a me apaixonar por isso. Olha aquela figura ali, me conte o que é que você está vendo. Então, as minhas primeiras histórias foi olhar para alguns lugares e, a partir disso, deixar a imaginação fluir. Então, acho que cerca de 9 anos foi quando o escrever me encontrou. Antes mesmo do que a própria leitura. Agora sim, antes de você escrever, você tinha algum outro sonho profissionalmente, alguma coisa assim do tipo? Como eu comecei a escrever muito nova, com 9 anos eu considero uma idade bastante jovem, eu não... Acho que não deu tempo. Não deu tempo de eu pensar que eu queria ser alguma outra coisa. Então, a partir de 9 anos, quando me perguntavam, né? Ariane, o que você quer ser quando crescer? A primeira resposta que eu tinha eu quero ser escritora. E também porque você teve sempre esse incentivo da família, né? Então isso ajuda bastante quando você tem um sonho e você tem um incentivo. Então te ajuda bastante. E eu acho que na verdade, minha família descobriu em si a proporção do sonho agora, depois que eu consegui realmente concretizar. E naquela época era engraçado, né? Você vê uma criança, 9 anos, tipo, eu quero escrever um livro. Aí todo mundo achava, vislumbrava, né? Nossa, menina com 9 anos quer ser escritora e tal. Só que até isso realmente se tornar, não ser aquele sonho distante, demorou um processo. Mas, de uma certa forma, eu sempre tive essa questão da pedagogia me ajudando nesse processo de ser escritora. E também naquela época eu acho que era muito mais difícil essa questão de você ter acesso à leitura. Hoje é mais fácil, hoje tem palestras em escolas, etc. Você fez até uma palestra na Colibri ano passado. Então hoje as pessoas têm mais acesso a isso. Eu me coloquei assim, foi um momento muito marcante para mim, a palestra que eu tive no Colibri. E logo depois da palestra eu recebi uma mensagem, né, no meu Instagram de uma amiga antiga dizendo: Ariane, eu reencontrei seu Instagram agora porque minha irmã estava numa palestra sua. E aí ela começou a dizer que quer muito seu livro, ela tem 11 anos, nunca teve interesse pela leitura, e depois que você falou, ela está muito apaixonada pelo seu livro. Então, quando eu me vi dentro dessa realidade, de uma certa forma me assustou, mas me deixou muito feliz. Porque eu fiz, um certo tempo atrás, uma outra live em que foi com 4 pessoas. E aí, cada uma dessas pessoas tinha a oportunidade de falar como foi que a leitura chegou na vida delas. E aí, eram realidades muito diferentes da minha. Enquanto essas pessoas estavam falando sobre essa inserção da leitura na vida delas, né? Eu fiquei pensando em como foi pra mim. Que não era nem era um hábito. Eu passei por alguém e tá lendo um livro. Alguém tá me resenhando sobre um livro. Não era uma realidade minha. Então, hoje, quando eu vi que eu poderia influenciar, e hoje diversas vezes eu converso com pessoas que me dizem assim: Ariane, o seu livro é o primeiro livro que eu li na vida. Isso me deixa muito satisfeita, porque eu tô percebendo que eu estou fazendo parte de um processo de formação de novos leitores. Mas na minha infância não era uma realidade. Então imagine uma menina de 9 anos que diz que quer ser escritora e as pessoas que cercam, em grande parte, não têm acesso à literatura assim, de uma forma, não como imposição de escola, você tem que aprender, o livro te ensina, mas que o livro te entretém. O livro é uma forma de você viajar, de você se divertir. Então, essa cultura de inserir a literatura tem sido novo para mim, conversar sobre. E a Ariane sempre quis ser escritora, sempre sonhou em fazer isso mesmo? Ou tinha algum outro sonho quando criança? Eu posso dizer que meu sonho era ser médico, eu acabei me encontrando na área da TI, no audiovisual, e recentemente eu acabei me formando enfermeiro, né? Em diversas outras coisas, né? Música e... mais algumas coisas, mas assim... Um pouquinho de tudo faz parte, né? Um pouquinho de tudo. A Ariane sempre quis ser escritora, sempre assim quis trabalhar com a literatura?
meu primeiro, na verdade, acho assim, que o primeiro ideal foi a literatura, mas ao decorrer da vida, da adolescência, eu ouvi, assim, tipo, quando você vai fazendo uns 15, 14 anos, que foi o período que eu cheguei no meu ensino médio, mais ou menos. Foi o período que as pessoas diziam assim, Ariane, mas você pode lançar o livro, mas que tal fazer outra coisa? Sim, Ariane, você pode lançar um livro, mas e tal coisa talvez seja interessante de você fazer. Então, eu comecei a olhar essa ideia da escrita não mais como uma profissão, como algo que eu queria seguir. E por um período da minha adolescência, eu comecei a ver como segunda opção. Eu começava a responder às pessoas, tipo, eu quero ser jornalista, mas também quero lançar um livro. Eu quero fazer publicidade, mas também lançar um livro. Então, começou a escrita a ser como uma... Sempre existiu, sempre estava ali. Mas começou a ser como uma segunda opção. Uma opção secundária, né? Mas hoje você vê isso como sua atividade profissional? Evanes, eu vou te dizer que, sincero e honestamente, é complicado. É um mercado que não é fácil. E dentro desse período que eu tenho vivenciado, eu tenho encontrado, né, várias questões. Mas eu ainda não consigo ver a Ariane outra coisa. Me perguntaram recentemente... Sempre isso, né? Sempre escritora. Mas você canta também, né, Ariane? Porque eu me recordo quando conversávamos ontem, você falava, eu tenho que ver com o líder se vai liberar do coral lá, porque amanhã eu tô na escala pra estar no coral, né? Eu canto na igreja. Chegou um período da minha vida também, ali na infância, que vou tentar fazer um violão, vou tentar cantar, e ficou assim, mais ou menos. Tá, então a menina Ariane que sonhava em ser escritora, hoje mulher, é escritora, né? É escritora. Então podemos dizer que é um sonho realizado. E também...